Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, neste primeiro dia da semana, final de tarde. Que alegria, depois que o Senhor certamente concedeu muitas bênçãos para você e sua família, e certamente muitos de vocês já bendisseram a Deus celebrando o santo sacrifício nesse dia do Senhor. Aqui estamos para, nos próximos 30 minutos, refletirmos sobre o assunto tão candente que já está aí na parte de baixo do seu vídeo, escravos da Virgem Maria, uma expressão associada a uma devoção que tem crescido muito dentro da igreja nos últimos anos. Na verdade, a devoção mariana é uma característica da catolicidade. Os católicos, desde Nosso Senhor Jesus Cristo, nutrem pela Santíssima Mãe de Deus um imenso carinho, uma profunda veneração, uma hiperveneração, culto de idolia. Culto é homenagem, culto é a cerimônia com a qual se venera, se respeita, se presta homenagem a um determinado ser. Culto a Deus é culto de adoração, culto aos santos é culto de veneração, de idolia. E o culto à Virgem Maria é o culto de hiperdulia, de grande, de máxima veneração. Somente abaixo de Deus tal criatura se coloca. Ela não se compara com Deus, porque somente Deus é que deve ser adorado. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Criador. Pois bem, essa criatura, ao longo dos anos, sempre foi chamada pelos discípulos de Cristo como Senhora, Nossa Senhora. Mas é correto chamar uma criatura de senhora? É correto. Isso significa que quem chama a criatura de senhora se considera na condição de servo dessa senhora, assim como o escravo chama o seu patrão de senhor e o senhor chama o seu servo de escravo. É perfeitamente correta essa relação, essa expressão, e já dedicamos 3 programas Luz da Vida para essa questão. Investigamos no Antigo Testamento várias passagens onde Deus chama várias personagens da Bíblia: Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, Salomão, meu servo. Chama também o próprio Filho de Deus, o Messias, de servo. Chama também Israel de servo. As próprias criaturas, no trato com as demais, chamam-se servos. E chamam outras criaturas humanas, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Hoje nós vamos continuar essa investigação muito interessante no Novo Testamento, já que terminamos a primeira grande parte, e vamos procurar indícios, vestígios, provas de que não é incorreto, antes é até devido que nós chamemos a Deus como Senhor, mas também as criaturas como senhores, em outro sentido, e, consequentemente, é correto chamarmos-nos escravos de Deus, servos de Deus e servos também das criaturas. Servos de Deus no sentido, servos das criaturas em outro sentido. E já começamos com a própria Virgem Maria. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 46 a 48, o seu Magnificat, Nossa Senhora se considera serva do Senhor. Mas nós sabemos que no diálogo com o arcanjo Gabriel, no mesmo Evangelho segundo Lucas, alguns versículos antes, quando o anjo apresentou-se à Virgem Maria para convidá-la para ser a mãe do Senhor, ela ficou surpresa, perguntou ao anjo como isso haveria de acontecer, pois ela não conhecia homem algum, era noiva, estava prometida em casamento a São José. E depois que o anjo lhe explica, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, ou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aqui, no Magnificat, na casa de Isabel, é a segunda vez que Nossa Senhora se considera serva. Vamos ao texto. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações.
eu insisto aquilo que disse todas as vezes quando citamos textos do Antigo Testamento nos programas anteriores. Servo na Bíblia tem dois significados: o próprio, que não é esse, e o figurado. O figurado, a pessoa se considera serva no sentido eu estou disponível ao Senhor. Serva do Senhor. Eu estou completamente à disposição do Senhor. Sou dócil ao Senhor. Sou obediente ao Senhor. Estou disponível ao Senhor. Ele determina e eu obedeço. Servo no sentido figurado. Como vimos na profecia de Isaías, capítulo 42, o meu servo em quem eu deposito toda a minha afeição, palavras, aliás, que nosso Senhor, que Deus, o Pai, utilizou tanto no batismo de nosso Senhor, nas águas do Jordão, como também na transfiguração no Monte Santo, que a tradição chama de Tabor. Deus Pai, como que cita literalmente Isaías, capítulo 42. Mas no hino cristológico do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 7, o próprio Cristo assume a condição de servo. Ou seja, não é escravo no sentido próprio do termo, mas no sentido de que ele se aniquila, de que ele se rebaixa e assume a natureza humana. Vamos ao texto. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. Assumiu a condição de escravo. Eu penso que quando o assunto é escravidão, nesse sentido, no sentido de rebaixar-se sobre a humanidade para servi-la, assumindo aquilo que ela tem e que ela é, com exceção do pecado, é talvez o texto mais importante, o fundamento dos fundamentos dessa questão que estamos a tratar, escravos de Nossa Senhora. Cristo assume a condição de escravo e escravo de todos. Pensemos nas palavras da consagração. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós e por todos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Servir a todos. O mistério da encarnação evidencia essa servidão de Cristo, essa condição de escravo. Escravo no amor, escravo no serviço, escravo na doação, até a morte e morte de cruz. Doação de si, da sua própria vida, como oferenda agradável ao Pai para expiar os nossos pecados. Assim, no Novo Testamento, a palavra escravidão, a palavra servidão, ou a palavra escravo ou a palavra servo é que deve ser entendida. Porém, existem textos no Novo Testamento que falam de uma escravidão não a Deus, mas ao inimigo dele. Que falam de uma servidão não ao Senhor, mas ao opositor dele. É a escravidão do pecado. É a servidão ao autor do pecado, que é o demônio. O texto e o contexto é que vão indicar de que a escravidão a Escritura no Novo Testamento está tratando. Vamos a esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se por um lado é correto falar de escravidão de Deus, Deus se escraviza, Deus se torna servo quando ele se humaniza. Também nós, quando nos afastamos dele, nos escravizamos e nos tornamos vassalos do inimigo, cuja obra-prima é o pecado. Vamos ao texto.
E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui é, de certa forma, o movimento oposto daquele que vimos fazendo até agora. É no versículo 34 desse texto que nós acabamos de ouvir que está a explicação para a escravidão de Satanás, para a servidão do demônio. Quem se entrega ao pecado é escravo dele. E, por consequência, escravo do autor dele, daquele que produziu essa obra-prima, porque o primeiro pecado na Escritura, não na história dos homens, o primeiro pecado na Escritura é o pecado do demônio. O demônio pecou antes de o homem pecar. A narrativa do pecado do demônio se encontra de forma implícita na narrativa do capítulo 12 do Apocalipse de São João. Ocorreu uma batalha no céu, Miguel e seus anjos de um lado e o diabo e seus sequazes de outro, e Miguel venceu, e já não houve lugar para eles no céu, e eles partiram furiosos para a terra, porque sabem que pouco tempo lhe resta. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade à investigação no Novo Testamento dessa categoria: servo ou escravo, servidão ou escravidão. A Deus ou ao diabo. Mas veremos também a escravidão ao próximo, no bom sentido e também no mau sentido. Então é preciso matizar bem tudo isso antes de entrarmos no cerne da questão, do assunto que nos interessa, servos da Virgem Maria. Agora, vamos às cartas do apóstolo Paulo sobre esse argumento. São Paulo utiliza essa categoria servo quando se trata do pecado. O homem que peca é escravo, é servo de sua própria má escolha, servo do demônio, servo do pecado. Quando ele se liberta pela palavra de Cristo, ele vai se tornar escravo de Cristo. Ele deixa de servir ao demônio e ao pecado para servir a Cristo. Ele sai de uma condição pejorativa de serviço, de escravidão, onde sua dignidade é rebaixada, para onde sua dignidade é elevada. E é quando ele se torna servo de Cristo. Servo não no sentido que essa expressão tem quando o assunto é o pecado, nem no sentido próprio. Vamos ver como é que São Paulo trabalha com essa categoria quando você sai do domínio do diabo, escravo, e vai para o domínio de Cristo. Você é ao mesmo tempo livre e é também escravo, só que a escravidão de Cristo é a verdadeira liberdade. Mas a gente vai ter a ocasião de citar esses textos. Vamos começar com esse presente do céu, Romanos capítulo 6, de 6 a 7. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, libertado está do pecado. Enquanto vivemos nas trevas do pecado, somos subjugados por ele, somos escravos dele. Em sentido último, não esqueçamos, escravos do diabo. Estamos sob os grilhões das trevas, sob o poder do inimigo. 1 João capítulo 5, versículo 14, o mundo jaz sob o poder do maligno. Mas quem é libertado dessa condição está
livre, não está mais sob essas amarras, foi libertado. Aqui, nesse texto, a gente tem a prova de que existe também uma escravidão, que é exatamente o oposto da escravidão de Maria a Deus, eis aqui a serva do Senhor. E, na verdade, só somos livres quando somos servos do Senhor, ou seja, dóceis ao Senhor. Só existe autêntica liberdade quando nós usamos o livre-arbítrio para fazer aquilo que agrada a Deus. Quando não, aí nos tornamos escravos, no pior sentido do termo, escravos primeiro da nossa própria escolha e depois daquele cuja obra-prima é o pecado. O pecado nos torna escravos do diabo. Agora vamos a um outro texto do apóstolo Paulo. O cristão, quando ele se liberta do pecado, automaticamente se torna servo, ou seja, escravo da justiça. Escravo no sentido metafórico, ou seja, dócil à justiça, praticante da justiça, defensor da justiça, caminha na justiça, pratica-a, defende-a, vive-a. Gálatas capítulo 4, versículos de 6 a 7. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Já não és escravo, és filho. A condição de filho nos coloca diante de Deus numa relação não servil no sentido pejorativo, no sentido de escravidão, quando esse termo era aplicado à nossa dependência do diabo, o autor do pecado, o príncipe das trevas, onde não tínhamos liberdade nenhuma, e agora pertencemos àquele que é a justiça com J maiúsculo, a justiça por antonomasia, porque libertados do pecado, pertencemos agora a Deus. E essa pertença é chamada de servidão, é chamada de escravidão, no melhor sentido do termo. Agora vamos a 1 Coríntios, capítulo 7, de 22 a 23. Talvez aqui nós atingimos o cerne da questão escravos de Maria, porque aqui vai aparecer escravos de Cristo. É tão bonito dizer escravos de Maria, porque, primeiramente, somos escravos do filho dela. 1 aos Coríntios, capítulo 7, de 22 a 23. Pois o escravo, que foi chamado pelo Senhor, conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se, atenção, fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. É curioso como São Paulo aqui joga com o termo. Escravo de homens? Não, jamais. Mas o Senhor não disse, vós deveis servir uns aos outros? Aprendei de mim, eu vim como aquele que serve. O serviço aos homens que agrada a Cristo é no amor a eles. A escravidão aos homens, que Jesus não aprova, não deveis ser escravos dos homens, é uma escravidão quando nós nos dobramos diante dos pecados deles, quando nós os imitamos, quando nós nos assentamos com os pecadores, como diz o Salmo 1. Então existe uma escravidão dos homens, ou seja, fulano é escravo dos outros, porque fulano se dobra ao pecado dos outros, porque fulano está subjugado pelo pecado deles, seja imitando, seja concorrendo, seja sendo cúmplice, é escravo do sistema do pecado, da estrutura do pecado, que é uma estrutura constituída por homens que vivem no pecado. Sejam escravos de Cristo. Vocês que eram livres,
Ou seja, vocês que não tinham liberdade nenhuma, pensavam que tinham liberdade, porque a liberdade de vocês foi usada para o pecado. E quem se entrega ao pecado se torna escravo dele, disse Jesus em João 14, que citamos ainda há pouco no primeiro bloco. Pois bem, reparem como diz o apóstolo, o que diz o apóstolo, é preciso que vocês não se tornem mais escravos dos homens, ou seja, seguidores das propostas deles, praticantes daquilo que eles que vivem nas trevas praticam. Que vocês rompam com essa relação de dependência, de subserviência, de servidão pejorativa, para se tornarem livres. A saber, escravos de Cristo. Só que a escravidão de Cristo torna vocês livres, porque essa escravidão não é no sentido pejorativo. Conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Escravos de Cristo. Gravem esse texto que é de vital, que é de fundamental importância para o nosso argumento. Eu sou escravo de Cristo. No sentido, eu obedeço apenas a Ele. Meu coração é dócil a Ele. E quando eu me torno dócil, e quando eu obedeço a Ele, e quando eu acolho docilmente aquilo que Ele me propõe, Sua santa palavra, seu projeto de vida, eu sou verdadeiramente livre. Livre porque escravo, escravo porque livre. Porque escravo aqui tem um ótimo sentido, tem um excelente sentido. O sentido puro, o sentido autêntico da expressão. Aquele que nos interessa, o que a Virgem assumiu para si 2 vezes. Eis aqui a escrava do Senhor, ao arcanjo Gabriel, e também ele olhou para a humildade da sua serva. Ainda temos 2 minutos, mas os 2 textos os 10 textos que ainda vamos investigar no Novo Testamento, pedem que nós concluamos agora esse raciocínio e retomemos esse argumento fascinante no próximo domingo. Eu espero que os textos citados nesse programa sejam lidos constantemente e remoídos, por assim dizer, e colocados sempre à memória e que isso permaneça bem claro no nosso coração, essa categoria escravos de Cristo, escravos de Deus. É profundamente bíblica. São Paulo agrada muito a São Paulo essa expressão. E como ele joga, que coisa bonita. Enquanto você vive no pecado, é escravo do pecado. Enquanto você pratica o pecado com os homens e se subjuga aos homens que vivem no pecado, você é escravo dos homens e isso Cristo não quer. E com a conversão, com o arrependimento, você rompe com essa escravidão e se torna livre. Livre porque servo, e servo porque livre. Servo, antes de tudo, de Cristo, escravo de Cristo. Que expressão bonita. O devoto de Nossa Senhora, o católico bem acostumado ou não bem acostumado, espero que com esse programa essa categoria fique bem matizada, bem viva no seu coração. Não tem nada de exagero, não tem nada de assustador considerar-se escravo de Cristo. O cristão é escravo de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, de 22 a 23. Desejo a você uma abençoada semana. No próximo domingo, se Deus quiser, temos ainda pela frente 10 textos da Escritura para chegarmos ao corolário daquilo que nos interessa, escravos da Virgem Maria, escravos de Nossa Senhora. Uma santa e abençoada semana. Felicidades. Até o próximo domingo, se Deus quiser.